Queria começar, embora a gente vá ver Tessalonicenses, queria começar com... Alô? Tudo bem? Bom, eu vou deixar... Oi. Com 2 Timóteo 3, um texto bem conhecido de todos, né? Fala assim, a partir do versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3. Esse texto, eu gosto dele bastante, porque ele fala aqui, né? Perdão. Toda a Escritura é inspirada. Amém? Toda a Escritura. E eu estava lendo, né? Porque quando você vai pregar expositivamente uma carta, você vai passar, né, por várias coisas. E isso me fez lembrar de um tempo quando eu era muito moleque, talvez meus 6, vários anos aconteceu isso. Meu pai, a única coisa que ele fazia, ele trabalhava bastante e tal, e uma vez por ano, lá para janeiro, ele conseguia alugar um apartamento no Gonzaga, lá em Santos, né, entre o canal 2 e o 3 lá, e ele alugava um apartamento, sempre o mesmo, devia ser de alguém que ele conhecia e fazia lá um bom negócio, e a gente ia para Santos, passava lá um pouquinho de férias, era sempre bom e era gostoso naquele tempo. Santos naquele tempo talvez fosse menos poluído, hoje não é mais, né? Hoje está legal de novo, né? E, bom, mas o que eu queria trazer isso aqui? Porque era interessante que a gente morava em Pinheiros e, digamos assim, da porta da minha casa até lá no Gonzaga dá mais ou menos uns 80 quilômetros, né? Para quem está acostumado a sair de São Paulo e ir para Santos, por aí. Se você fosse em linha reta dá 60 e poucos, né? Até a praia, mas caminho aí dá uns 80 quilômetros. Mas uma coisa que me chamava a atenção, que a gente entrava, meu pai sempre acordava cedinho, eu lembro disso daí, que a gente acordava de madrugada, ia atrás, e aí andava e tal. Quando chegava no lugar, eu olhava lá e eu via, e hoje eu consigo descobrir onde é esse lugar, Avenida Dom Pedro, ali perto da Vila Monumento. E quando chegava ali, eu olhava, já chegamos, né? Aquele negócio, e aquilo tinha andado menos de 20% do caminho. Eu falava, tem muito ainda, né? E aí foi interessante que isso aconteceu depois com os nossos filhos, mais com a Ana, que ainda era pequenininha, o João foi depois, mas você sai de casa 10 minutos depois, já chegamos, já estamos chegando, tal. E aí aquela coisa assim, meu pai, e a gente também fazia com as crianças depois, desfruta o caminho, aprende a desfrutar o caminho onde tiver, né? Isso me fez pensar nisso. Quando você está fazendo uma pregação expositiva de uma carta, por exemplo, da Bíblia ou o Evangelho, vão ter momentos em que você vai ser tentado a pular. E eu fiquei meio tentado a pular esse começo. Nós vamos ver o capítulo 2 da carta de Tessalonicenses, nós vamos ver até o versículo 16, mas quando você para falar, não, olha, tem muita coisa para desfrutar nesse caminho, muita coisa para desfrutar. E eu queria trazer para você, talvez, uma essência do que Paulo traz aqui, embora não tenha nada doutrinariamente, ele fala assim, porque a gente gosta, né? Cada vez que eu venho, eu sei que eu acabo pregando muito assim, tópico, né? A gente fala, a gente está sentindo que precisamos de tal coisa, aí você vai achar aquele texto específico daquilo, então parece que sempre tem uma carne ali para pôr na mesa. Quando você prega expositivamente, eu acho que a gente aprende muito mais, porque eu espero que vocês lembrem da carta de Colossenses, que a gente acabou de ver, e eu espero que essa carta de Tessalonicenses também fale ao seu coração, né? Então, sempre existem coisas para falarem com a gente. E uma essência nessa parte que a gente vai ver é o que eu estou chamando aqui, do Evangelho certo. É o tema da nossa pregação hoje, dentro da carta aos Colossenses. Essa coisa de que é importante no Evangelho. E eu queria, lógico, como o texto é relativamente longo, para ir lendo aos poucos, ok? E eu queria então que você abrisse aí na tua Bíblia, ou seguisse com a gente, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, e os 2 primeiros versículos dizem assim:
Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Eu queria que a gente isse desfrutando o caminho, vendo algumas coisas aqui importantes que ele vai falando, né? Então, a primeira coisa que ele chama aqui, da visita que ele fez. Como a gente viu no domingo passado, né, está lá em Atos 17, você vai vendo, que Paulo ficou pouco tempo lá, entre aqueles irmãos. Tanto que aqui ele chama de visita, algumas, se você tem uma Bíblia Almeida, você vai ver que ele põe lá a estada, né? Ou seja, ele ficou algum tempo lá. Então, aqueles que são mais precisos, mais literalistas, dizem que ele ficou 3 semanas lá, 3 semanas. Aqueles que veem um pouco mais o conteúdo, pode falar que ele ficou lá talvez até uns 2 meses. Ele usou 3 semanas na sinagoga, ele falou, muita gente foi movida com aquilo que ele falou, creu naquilo que ele falou, então ele ficou ali com aqueles irmãos algum tempo, mas de qualquer forma, vamos combinar, 2 meses, a gente que está aqui já há 20 e poucos anos, né? A gente sabe quão pouco é 2 meses para você fazer isso, né? Então, ele foi o tempo que ele ficou ali, e ele disse que não foi inútil, ou não foi infrutífero. Na verdade, a gente poderia dizer que foi muito valiosa aquela estada de Paulo ali entre aqueles irmãos, porque ele deixou uma igreja plantada em 3 semanas, ou que tenha sido 6 semanas lá, né? Ou 8 semanas que ele ficou lá entre eles. Então, ele fala, e é interessante que ele fala, vocês sabem. Ele está voltando a escrever para uma igreja, que ele saiu de lá, né? Ele saiu às pressas, ele deixou as coisas, ele deixou o preguinho ainda precisando dar uma martelada para ele assentar, e aquilo provavelmente provocou algumas sensações naquelas pessoas ali. Imagino que nem todos ouviram a palavra do próprio Paulo, aquilo incendiou alguns corações, e aquilo eles começaram a incendiar o povo ali, certo? Evangelizar as pessoas. Então, talvez algumas pessoas que creram nem ouviram Paulo de própria, né, de ouvido próprio, acabaram ouvindo a repercussão daquilo que Paulo falou. Mas não é interessante? De vez em quando eu sei que vocês olham para mim, ou para qualquer pastor que já veio aqui, ou alguma igreja que você frequentou, você vê a pessoa, você está vendo lá, então, né, vem meu nariz bonito, que eu sempre brinco e tal, né, alguma coisa assim, mas vocês, o resto que está por trás, algumas coisas, aqueles que me conhecem há mais tempo, sabem mais como eu sou e o que eu sou, mas outros de vocês conhecem menos, né? Conhecem mais uma fachada. E aí é lícito que a gente fique pensando e tal. Eu lembro de alguns irmãos que foram em casa, uma casa que foi construída muito antes de eu começar a ser pastor, né? Mas alguém pode chegar lá, olhar a casa e falar, está roubando, né? Vou dar o dízimo para o cara fazer uma casa, não sei o que, alguma coisa do tipo, que é lícito, tem tanta falcatrua no meio, né? E aqui isso poderia acontecer, né? E isso, aparentemente, e como eu disse para vocês, todas as vezes que a gente lê uma carta, por exemplo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, nem sempre tem lá a pergunta, né? Tem a resposta. Então, pela resposta que eles dão, por exemplo, os temas que Paulo aborda, os estudiosos que gastam mais tempo, investem mais tempo nisso do que nós, eles acabam imaginando qual foi a questão, qual foi a pergunta. E uma das questões que aparentemente se fizeram foi: por que esse Paulo veio aqui, falou bonito e foi embora tão rápido? Por que ele estava sendo perseguido? Será que realmente ele é 171 da época, né? Certo? Será que o que ele fala é verdade? E essas dúvidas devem ter surgido no coração de alguns. E Timóteo, que foi lá, voltou lá e voltou para dizer, olha, a igreja pegou, está tudo bem, mas eles têm algumas dúvidas. E aí Paulo, então, nessa carta e na próxima, vai tentar responder a essas questões. E essa é uma das que levantaram no coração dele, né? E ele começa, então, a partir desse capítulo aqui, responder. No primeiro, ele dá uma ação de graças por tudo que os caras estavam bombando e por lembrarem, eles estavam vivendo, esperando a volta de Jesus, que é o que faz com que a gente queira compartilhar isso com vocês. Porque no dia a dia, a gente acaba... no meu começo de vida cristã,
Eu sou míope, sabiam disso? Está vendo? Talvez vocês não me conheçam, eu sou míope, só que minha esposa fez uma operação de vista que foi um sucesso, e eu acabei sendo seduzido e eu fiz também a operação, e foi legal, né? Não ter que andar de óculos o tempo todo. Mas eu costumava brincar naquele tempo, porque quem é míope sabe como é que é, ainda mais quando é jovem, tem um tempo de acomodação da vista da gente. Então você põe lá 2 graus, dali um ano e pouco você volta no oculista, tem que colocar 2,5, 3 e assim vai, porque tem essa. Então eu costumava dizer que a fé da gente era assim: no dia que a gente crê, a gente consegue enxergar a eternidade, né? A vista está tão boa, Deus dá uma visão para a gente tão boa que a gente enxerga a eternidade, a gente se enxerga lá na frente vivendo com Jesus. Mas aí os dias vão passando, os problemas vão surgindo, uma doença, um dissabor, alguém que responde mal para a gente, problema no emprego, tal, e parece que a nossa visão vai encurtando, e a gente acaba vivendo olhando só o dia de hoje. Não é assim de vez em quando? Você não sente assim? A gente sabe o que Jesus fez, a gente sabe qual é o nosso futuro, a vitória que está garantida, mas os problemas do dia a dia, lembra? Por isso que eu mostrei aqueles quadrinhos da perspectiva semana passada, né? De vez em quando, o dia de hoje acaba tendo um peso muito grande na nossa relação com Deus. Isso pesa. Aqueles irmãos aparentemente conseguiram romper aquela barreira, talvez no começo a vista deles estava muito boa, né? Eles puseram uma lente que eles estavam conseguindo enxergar a eternidade, quando Jesus voltasse, e isso tinha incendiado eles. E Paulo então está tratando desses temas, tentando corrigir algumas coisinhas que ficaram lá. Aí ele fala no versículo 2: apesar de termos sido muito maltratados e insultados em Filipos, se você quiser, depois a gente não vai ler aqui, Atos 16 explica isso. Só para assim, um pouquinho só para saber, Paulo estava lá, ele tinha já convertido algumas pessoas, eles tinham lá um momento de oração, lá na beira lá do lago, e aí tinha uma moça, uma escrava de uma família, e ela ia atrás deles e ficava: esses são servos do Senhor, eles vieram aqui para falar da salvação, tal. Então você imagina a primeira vez, legal, né? Mas ficou dias e dias, e aquela moça sempre: eles são servos do Senhor, e pá. Chegou um dia, deu um basta na cabeça de Paulo. Paulo falou: sai daqui, em nome de Jesus, espírito imundo, sai dessa mulher. Aí o espírito saiu e aquela mulher parou, né? Lógico, foi curada. Mas o que acontecia? Aquele espírito previa algumas coisas, e os donos lá daquela escrava ganhavam dinheiro com isso. Ganhavam dinheiro das previsões que o espírito que estava na mulher lá fazia. Então eles ficaram indignados, né? Porque como a mulher agora estava curada, mas não previa mais nada. Como eu e você não conseguimos prever normalmente, fisicamente. Então a turma acabou levando Paulo e Silas frente às autoridades, eles levaram chibatadas, foram presos, e é toda uma história que está lá, se você quiser saber. Então, Paulo está falando aqui da verdade, ele foi maltratado, foi insultado em Filipos, mas como vocês sabem, e ele sempre frisa isso, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho. Na verdade, eles tiveram aquela ousada confiança em Deus, para anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, né? Em meio a muita luta. Mas o que é esse Evangelho que Paulo fala? Vocês sabem o que significa o Evangelho? São as boas novas, né? Boas novas. E que boas novas? Então, o que Paulo falou àqueles homens que incendiaram tanto a eles, e que algum dia tocou o nosso coração, e a gente quer que toque o coração de todos aqueles que a gente ainda veja? É que Deus um dia criou, né? E isso com certeza estava na pregação de Paulo ali, que Deus um dia criou toda a natureza, o homem, a mulher, tudo perfeito, e eles viviam ali em plena comunhão, em plena harmonia e amizade com Deus. Mas, infelizmente, o pecado acabou entrando por Adão e Eva, mas nós pecamos, né? Muitas vezes você vai falar para alguma pessoa do Evangelho, e ele vai falar: e eu com isso? Eu com isso, querido, querida, você pecou que nem Eva e como Adão, porque no fundo, no nosso coração, nós queremos viver sem Deus, nós queremos ser donos da nossa história, do nosso dia a dia, sim ou não?
Isso foi o que aconteceu. E a partir desse momento, toda aquela natureza perfeita, toda aquela harmonia, aquele relacionamento que o homem tinha com Deus foi quebrado. Foi quebrado. E o homem não consegue restaurar isso. Basta você assistir qualquer série aí da televisão ou da Netflix, qualquer coisa que você vê lá, sempre, se você tiver uns olhos bons, uma boa lupa, você vai ver que sempre é o pecado que faz que o problema aconteça. Ah, porque Deus permite que essas coisas aconteçam no mundo? Olha com olhares alertas, olhares espirituais, que você vai ver o pecado. O pecado do egoísmo, o pecado do orgulho, o pecado da ganância, o pecado da avareza, não é verdade? O pecado da lascívia, um nome bonito para ser as coisas sexuais, não é? É sempre assim. Então, como o homem ia sair dessa? Como Deus fez? Naquele mesmo momento, a gente costuma dizer que quando um pecador se converte, tem festa no céu, não é? Mas a gente pode aqui, fazendo uma analogia, que naquele dia que Eva e Adão pecaram, houve festa, mas não no céu. Houve festa no inferno, não é verdade? Porque ali o inimigo teve uma vitória, mas ele ganhou uma batalha, ele não ganhou a guerra. E naquele mesmo dia, Deus traçou um plano para fazer o quê? Até o dia que ele ia mandar Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Mas é um plano... Alô? É um plano que durou muito tempo, né? Certo? É como se fizer um pão especial, aquele que tem que maturar, você deixa a massa levedando, muitos anos, centenas de anos, até o dia que Jesus veio. E Jesus veio realmente para restaurar todas as coisas, não é? Ele veio para assumir o meu pecado e o seu, para tomar sobre si todo esse peso que todos os homens fizeram ao longo da história, desde Adão. Então, na morte dele, morte de cruz, ele levou todo esse peso sobre ele, e ele pagou o preço para o nosso resgate. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e melhor, que muitas vezes a gente para por aqui, a gente pode esperar que ele vai voltar, amém? E a partir da volta dele, nós vamos receber, finalmente, a vida eterna. Mas é interessante que, com certeza, toda essa historinha que eu contei aqui, que você sabe, não é novidade, teve ali presente no conteúdo de Paulo, a gente não tem. A única coisa que Atos fala é que Paulo expôs as Escrituras, ele discutia com eles, arrazoava com eles, e ele ia mostrando na palavra que Jesus era aquele que tinha que vir, tinha que morrer, tinha que padecer, e ele ia voltar. Aqueles irmãos creram nisso. Mas é interessante para mim e para você que a gente pense numa coisa, fala, não, mas eu já fui batizado, sou crente e tal. Mas interessante a gente ver quando Paulo fala lá que a palavra não chegou a vocês só em palavra, ela chegou em poder. Muitas vezes, então, você já conhece esse conteúdo, você fala, pastor, pula essa parte e vamos para a coisa mais importante. Eu diria para você que essa parte é a parte mais importante, a gente saber disso. Sabe por quê? Porque nesses quadrinhos aqui, que eu podia falar sem pôr, mas deixou ali para você poder olhar e pensar, falou, onde está o seu, como é que eu posso, a palavra está me fugindo, o seu mérito, o seu mérito nessa história aqui. O meu mérito e o seu. Não tem mérito nosso, certo? Não tem. O resgate foi feito e quem pagou foi Jesus. Por isso a gente precisa lembrar. Está sofrendo? Está com um problema de relacionamento? Está com um problema de saúde? Lembra que em Jesus a gente tem toda a satisfação, amém? Ainda que a gente não seja curado, ainda que os nossos relacionamentos não sejam reatados, a nossa vida está nas mãos dele e a gente pode confiar e que quando Jesus voltar, todos os problemas vão ser novamente restaurados, amém? Então, isso era o cerne ali. É interessante pensar que isso daqui, só para a gente não perder essa viagem, é que quando o Evangelho é pregado, ele é anunciado, como Paulo fez, ele parece que naquele momento em que a palavra é mandada, existe detonado, parece que Deus liga lá a chave do poder dele, amém? Tem um mover do Espírito Santo
para convencer. Então, é o tipo de coisa que não adianta a gente saber a história. Precisa mover na gente uma resposta. E qual é a resposta? É o arrependimento. É o arrependimento. Aqueles irmãos entenderam isso. E eles deram um passo, largaram seus ídolos, mudaram de vida e começaram a evangelizar o povo e tudo mais. Isso já aconteceu com você de fato? Como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido como se o evangelho fosse uma teoria? Ou ele hoje, mesmo que você tenha, como no meu caso lá, não vou dizer quantas décadas que eu aceitei a Cristo, o evangelho tem feito diferença na minha vida hoje? Ele vai responder isso de uma forma muito linda lá no capítulo 5, mas eu vou segurar a onda e eu vou desfrutar o caminho, porque quando a gente for ver o capítulo 5, a gente vai ver a resposta que Paulo dá para tudo isso, tá bem? Então, eu queria daqui para frente dividir esse nosso papo em 3 pontos. Primeiro, a motivação certa que Paulo teve, a postura certa que ele teve, e a gente também precisa ter, ok? E a resposta certa quando o evangelho é pregado, ok? Começando então pela motivação certa. A partir do capítulo 3, versículo 3, a palavra diz assim: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Interessante isso, né? Talvez vários do que foram crendo ali não entenderam direito porque o Paulo, né, o que o Paulo queria, se Paulo lá estava lá para pegar grana e tudo mais. E essas 3 palavrinhas aqui, então, eu destaco como se fosse uma interpretação desse texto. Não tem origem no erro, no engano, e nem na malícia, motivos impuros. E esses 2, tanto o engano quanto a malícia, sempre tem pensando alguma vantagem. Eu estou aqui para ter alguma vantagem de vocês? Eu estou aqui pregando para receber um salário? Né? O que acontece quando uma pessoa está pregando? Você vai falar para alguém sobre isso aqui? E é interessante pensar, né, o que Jesus, uma vez, joga na cara dos religiosos da sua época. Mateus 23, 14, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas. Interessante esse termo aqui. Tenta ler o que Jesus estava querendo dizer aqui. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Devorar a casa das viúvas, não é interessante? Quando a gente, o que ele queria? Né? Chegavam lá, viam talvez as pessoas morriam muito cedo, muitos pais morriam muito cedo, muitos homens morriam muito cedo. Algumas viúvas eram jovens ainda, provavelmente bonitas ainda, estavam lá indefesas, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, então ficavam ali indefesas. Aí ia aquele salvador da pátria ali fazer uma visita, e aí de repente vamos orar por ela, vamos receber alguma coisa por fazer uma oferta. De repente outras coisas aí, outras intenções, pegavam uma pessoa fragilizada e acabava acontecendo até coisas impuras ali, certo? Então, eu vejo isso claramente nessa resposta de Jesus aqui. Vocês devoram a casa das... Né? Devorar nesse sentido amplo. Né? E é interessante que isso, na época que Paulo estava pregando, os estudiosos dizem que era muito comum os sofistas, que eram os filósofos da época, né? Coisa Grécia, tudo mais, eles iam numa cidade, como Tessalônica, uma cidade grande, e eles iam para uma praça, e eles começavam a falar aquelas palavras bonitas, mas no fundo o que eles queriam? Eles estavam lá e depois no final, se as pessoas gostavam da palavra, ele passava lá o saquinho, certo? Para recolher, e muitos viviam daquilo, e viviam ali, de repente tinha uma moça ali bonita que estava escutando, gostava do cara, e acabava, era muito normal ter ali problemas de adultério e tudo mais. Então essa malícia, esse engano era conhecida daquele povo pagão. E talvez eles tinham pensado, tenham colocado Paulo na mesma divisão de pessoas. Mas Paulo, então, em tudo que ele vai fazer daqui para frente, ele vai mostrando isso. Gente, olha o que eu fiz, vocês sabem, e a gente vai vendo isso aqui, ok? E aí o texto segue, versículo 4. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, testados e aprovados,
a ponto de nos ter sido confiado por ele o Evangelho. Paulo era, né, um ministro aprovado. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os corações. Amém? Então, eu e você fomos alcançados pelo Evangelho. Amém? Então, quando a gente vai falar, se nós tivermos o nosso coração puro, nós temos a aprovação, o selo de Deus para fazer. E Paulo certamente tinha. Então ele estava defendendo isso junto àquele povo. Então, esse primeiro ponto, eu queria só pôr uma frase aqui para a gente poder concluir o que ele quer dizer, né? Sobre essa motivação. E eu termino dizendo assim: nossa motivação não deve estar baseada em vantagens pessoais. Por que você se achega a uma pessoa? Porque você vê, a gente já teve de tudo aqui na igreja, né? Nas igrejas tem igrejas que o pastor prega para poder receber, né? Tem algumas igrejas que a gente sabe que o dinheiro tem um apelo especial, né? Ou outras coisas. E você, quando vai falar com alguma pessoa, você está pensando em alguma vantagem? Tem gente que chega perto de você enquanto pode usufruir alguma coisa de você. Já percebeu isso? Já teve relacionamentos assim? Aí de repente quando você está, por exemplo, num bom emprego, isso já aconteceu comigo, provavelmente já tinha acontecido com você também, né? E aí tem aquelas pessoas, de repente você fica muito amigão, de repente as pessoas vão chegando perto de você, e aí você nunca sabe, por isso que rico sempre tem um problema, né? Nunca sabe se as pessoas estão chegando perto dele para usufruir de alguma maneira o dinheiro dele, ou porque realmente é amigo, porque gosta, se afeiçoou dele, né? Mas conosco tem que ser diferente, amém? Conosco tem que ser diferente. Então, nossa motivação não deve estar baseada em vantagens pessoais. Como filhos de Deus, nossa motivação maior deve ser agradar a Deus. Amém? A gente falava um pouquinho antes do culto, né? Justamente isso. A gente trabalha. Por que eu trabalho? Trabalho pelo dinheiro, eu preciso do dinheiro, óbvio. Todo mundo trabalha, precisa do dinheiro. A gente precisa sobreviver. E o dinheiro é lícito, né? Ou seja, o salário e tal. Mas como você trabalha? Que você trabalhe como se fosse para Deus, amém? Que Deus possa se agradar do teu trabalho, seja o que for que você faz, tá? Isso então está aqui. Essa é a motivação certa. Segundo, é a postura certa, a postura certa. E é interessante para mim é que Paulo começa aqui essa fala: vocês sabem a nossa linguagem. Não sei se você tem a sua Bíblia aberta aí. Você tem? Quer ver? Abre aí, 1 Tessalonicenses. Se você não tem, né? Escuta. Mas é interessante só você notar uma coisa aqui, ó. Versículo 1, ele fala: vocês mesmos sabem. Eu estou lendo aqui na NVI, né? Vocês mesmos sabem. Versículo 2, como vocês sabem? Versículo 5, vocês bem sabem. Versículo 9, vocês se lembram, mais ou menos a mesma coisa, né? Ele está falando sempre, está envolvendo as pessoas. Versículo 10, tanto vocês como Deus são testemunhas. Versículo 11, vocês sabem, né? Isso, e assim por diante. Então, quantas vezes ele falou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nesse pedacinho. Ele reforça isso, ele busca aquela. Vocês sabem como eu me portei, vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem o que está, vocês são testemunhas do que eu fiz, vocês lembram como eu atuei, né? Então, eu ficando lendo isso, sendo seu pastor já há 10 anos se vão, né? E eu fiquei pensando, talvez como Paulo, eu não recebi uma carta, eu não mandei Timóteo para fazer uma visita a vocês, para trazer as dúvidas que vocês ainda têm sobre a minha pessoa, mas é normal que a gente fique assim: puxa, será que eles ainda duvidam, por exemplo, da minha integridade, né? E Paulo aqui talvez tenha mostrado, bom, vou seguir um pouco, eu parei só no vocês sabem, né? Ele fala aqui, ó, que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, por exemplo, bajulação. Eu lembro quando veio um casal de amigos nossos de muito tempo, né? Então eu ouvi de alguns irmãos: agora vê esse casal, tudo é para esse casal.
E não era a realidade, nunca foi. Nunca foi. Então, tem amigos lá, por exemplo, Flávia e Amara moram perto da gente lá, né? Entre aspas, perto, entre aspas, bem entre aspas, para quem está aqui, né? A perspectiva. A gente mora perto, né? Ah, não, são lá da Granja, então tem um tratamento especial. Tem? Vocês se sentem privilegiados? A gente bajula vocês, né? Essas coisas. Então, Paulo está falando, será que aí, quando eu cheguei aí, tinha o seu João aí, que era o rico da cidade, e aí eu tratei ele diferente do que aquele que foi escravo, como ele tratou Onésimo lá, que era de Colossos, né? Ele tratou todo mundo igual. Nem pretexto para ganância, mas Deus é testemunha. É interessante isso, né? Deus é testemunha, que nem buscamos reconhecimento humano, quer vocês, quer de outros, né? Então, algumas vezes a gente cai nessa falácia, porque nós somos débeis e Deus conhece o nosso coração, né? E eu posso dizer que até já padeci desse mal, não de falar aqui de púlpito alguma coisa, a Priscila, né? A Priscila gosta que seja chamada de Priscila, né, Priscila? Não de, como a gente aprendeu a chamar pelos parentes, né, de Elfo, né? Mas, ela gosta do quê? Então, aí eu vou falar isso daqui, para ela me dar um tapinha nas costas. Como ser humano, todo mundo gosta de um tapinha nas costas. Pastor também, né? E você também gosta, eu sei. Mas que isso não seja a nossa motivação. E Paulo deixou muito claro, ele não buscava isso. Nunca buscou isso, né? E a gente tenta ser assim. Algumas pessoas vêm e acabam se achando, ao longo do tempo, desses 10 anos, não vou falar nem de mais tempo para trás, achando que iam chegar e iam ter alguns privilégios especiais, não é? Mas não é assim que funciona o corpo de Cristo, não é verdade? Todos nós temos os mesmos privilégios, amém? Acesso à palavra, acesso ao amor, acesso à consideração, mas a gente não precisa esperar nada especial disso, porque se a gente espera alguma coisa especial, tem alguma coisa errada na nossa fé, isso ainda nos nutre, né? O ego, alguma coisa assim. E a gente tem que aprender aqui que o único ego que tem que ser nutrido aqui é o de Deus. Nem o meu, nem nenhum de vocês. Nem vocês que nos escutam, ok? E Paulo deixa isso claro ali, né? E aí fala, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso para vocês, ou seja, ter um salário ali deles, tornamos-nos bondosos entre vocês. E aí a figura que ele põe aqui, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então a mãe cuida, alimenta os filhos. Então Paulo se coloca nessa posição, fala, olha, eu fui como uma mãe para vocês, eu não fui como um aproveitador, um carrasco. Espero que vocês não me vejam como mãe, talvez como pai, alguns brincam comigo disso, né? Mas eu não estou aqui para usufruir nada de vocês. Uma vez a gente escutou de um pastor, pastor não precisa ter casa de campo, né? Na praia, porque tem irmãos que têm, né? Na época que a gente escutou isso, foi meio estranho para nós escutar isso. A gente nunca viu a vida por esse ângulo, né? A gente faz as coisas que Deus vai colocando no nosso coração e as bênçãos vêm da forma que Ele vai distribuindo, e a gente não pode reclamar disso. Aleluia por isso, glória a Deus, né? Cada um na sua realidade, Deus vai nos abençoando ao longo da vida. A gente não deve fazer as coisas preocupados com isso, né? E aí segue falando, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho, mas a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para mim, né? A Bíblia, a Nova Versão Transformadora, fala compartilhar com vocês também a própria vida. Eu acho mais apropriado, né? Ele não deu a vida, mas ele compartilhou, ele estava aberto ali, né? E muitas vezes na vida da gente, para a gente fazer as coisas de coração, a gente tem que se atirar na piscina, né? A gente não pode ficar de lado só com um pé, né? Você põe só um pé num relacionamento, nunca vai ser um super relacionamento, sim ou não? Nem com Deus funciona assim. Ele pede que a gente se atire. E se Deus colocar alguém no teu coração para você testemunhar, para você evangelizar, para você falar da sua história com Jesus,
ele pede para você fazer a mesma coisa, certo? Se atirar, como Paulo se atirou ali. E o fruto foi deixar uma igreja lá, em 3 semanas ou em 8 semanas, não importa, o pouco tempo que ele ficou lá, amém? Então, ele fala isso. Então, tamanha era a entrega de Paulo ao ministério, né, que ele se atirou de cabeça, e como ele sempre fez. Versículo 9 fala assim: irmãos, certamente vocês se lembram, está vendo de novo aí, vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Né? Então, provavelmente ele fez algumas tendas lá, no tempo que ele ficou. Paulo era um construtor de tendas, a gente não sabe como é, devia ser, eu imagino uma barraca, né? uma coisa assim, que ele tinha essa habilidade de fazer. Ao longo do tempo ele foi, em alguns momentos, como quando não tinha dinheiro, ele construía algumas barracas, não devia ser muito difícil de vender, né? E ele então, com isso, ele ia talvez trabalhando de dia, e à noite ele pregava o Evangelho, fazia algumas reuniões de oração, alguma coisa assim, tá? E ele fazia isso de noite para não serem pesados, porque ele não queria chegar ali naquele momento e cobrar para fazer. Embora eu tivesse o direito, como apóstolo, como ministro do Evangelho, eu não quis fazer isso, né? Eu abro um parênteses aqui para saber, não sei se vocês sabem, né? A igreja me paga um salário, eu chamo de uma bolsa, né? Mas graças a Deus, eu trabalhei mais de 30 anos antes de me tornar pastor. Estou velhinho, né? E eu sou aposentado pelo governo, né? E também sou aposentado profissionalmente, e por isso eu tenho um fundo, né? Eu ganho esqueci o nome como chama, né? Eu ganho um salário de aposentadoria, que eu diria que é um bom salário, graças a Deus, né? E enquanto ele durar. E então a igreja teve a possibilidade de me dar um valor que eu chamo de uma bolsa, ajuda e ajuda muito, ainda mais hoje em dia, né? Mas eu fico pensando se a igreja, e um dia a igreja vai ter que fazer isso, né? Porque pela minha idade é natural que um dia a igreja vai precisar assumir um pastor tempo integral, ou seja, salário integral, né? E as igrejas normalmente têm que ajudar com o aluguel de uma casa, ou seja, são situações diferentes, tá? Então, graças a Deus por mim, eu tive esse privilégio. Então, eu sou um peso, embora eu seja um cara pesadão, mais de 100 quilos, vocês pagam só 40 quilos desses 100, amém? Mais ou menos isso. Então, eu sei que eu sou um pouco pesado para vocês, mas é importante até eu comentar disso, porque talvez você não saiba, você fica olhando, puxa, de vez em quando eles falam lá que faltou dinheiro, é pelo salário do pastor, olha aí, né? Ó como ele se veste, ó como ele vive, não sei o quê. Queridos, não é o caso, amém? Então, saibam disso. E Paulo, da mesma forma, naquele momento, ele falou, cara, eu trabalhei também para poder não depender de vocês economicamente. E ele está deixando isso claro aqui para aqueles irmãos, né? E aí fala, tanto vocês como Deus são testemunhas, mais uma vez, ele colocando eles, né? Chamando, vocês viram, não fica apontando o dedo, vocês conhecem, né? De como nos portamos de maneira, aqui é legal, né? Porque santa, justa, irrepreensível entre vocês, os que creem. Santa e irrepreensível envolve, inclusive, postura com relação a sexo oposto. E ali no caso dele, né, ele estava a ponto de poder abrir aqui e falar assim, alguém tem dúvida, algum questionamento sobre minha conduta? E ele estava falando, vocês são testemunha, né? E eu até fico com vontade de fazer essa mesma pergunta para vocês, né? Vocês alguma vez viram desse seu pastor aqui alguma conduta, né? A gente sabe que infelizmente a igreja é aberta para muito tipo de gente, a gente já sabe que tiveram alguns membros dessa igreja que receberam a Cristo aqui, mas eles tinham uma postura ruim quando ele ia cumprimentar algumas irmãs, né? E eu sei que causava constrangimento, né? A gente acabou sabendo disso depois, não há tempo de corrigi-lo, ele acabou
com a pandemia foi o ponto, talvez alguma coisa no coração dele não estava tão boa, que a pandemia foi o suficiente, depois da pandemia nunca mais ele voltou e nem atendeu mais o nosso telefone, por mais insistente que a gente tenha sido, né? Mas depois a gente fica sabendo das histórias e sabe que ele era meio, ele não era assim, a postura dele não era correta totalmente quando ele ia cumprimentar uma irmã, alguma coisa assim. Então essas coisas são complicadas. E essa vida de irmandade, de repente, pode abrir coisa para isso. Então, é muito importante que vocês saibam que a pessoa que está aqui, né, a pessoa que está no comando, está meio isenta disso. Espero que isso seja o que vocês sentem da minha parte. Amém? Então, fala, vocês são testemunhas. Espero que vocês sejam também, no meu caso. Da maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Amém? E aí o versículo 11 fala, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. E aí ele dá 3 coisas aqui, exortando, consolando e dando testemunho sobre essa coisa que um pai deve fazer com o filho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? E eu destaco de todas as interpretações da Bíblia sobre essas 3 coisas que Paulo fala aqui. O exortando aqui entra como aconselhando, não vai por aqui, vai por lá, não vai para lá, faça isso, deixe de fazer. Consolando quando é necessário, encorajando, vamos lá gente, vamos fazer coisas, certo? E até insistindo para que vocês vivam de maneira digna. Amém? Esse é o papel de um pastor. E no fundo, não só de um pastor, é o papel de cada um de nós, como crentes em Cristo, não é? Que a gente possa fazer isso. Ver uma pessoa que está andando errado, é muito fácil a gente jogar pedra, muito fácil a gente ficar só por trás comentando. Outra coisa é falar, olha, vamos ajudar esse irmão, ajudar essa irmã, sair dessa situação. E o caminho é mais ou menos esse, não é? Aconselhar, consolar quando necessário, encorajar, vamos lá, vamos mudar, vamos insistir para a pessoa andar certo. E aí vem a nossa última parte, a resposta certa. Até aqui Paulo está como se ele tivesse voltado para ele. A partir daqui ele se volta de novo para os Tessalonicenses. E ele mais uma vez levanta, também agradecemos a Deus sem cessar. A primeira vez que ele fala de agradecer foi lá no começo da carta, no capítulo 1, no versículo 2, quando ele fala, sempre damos graças por vocês em nossas orações e tal, por tudo que tinha acontecido lá. Aqui ele fala de novo, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas sendo verdadeiramente, como verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém? Então, a resposta certa quando a gente escuta uma palavra, primeiro, é aceitar como palavra de Deus. Algumas vezes a gente prega aqui, não acontece só comigo, sei que acontece com o Vinícius, com o Renan, aí você sai, né, acabou de pregar, fala, pô, você pregou, você estava falando para mim, né? E aí você tem que falar, cara, não, né? Glória a Deus, serviu para você? Amém. Para isso a palavra existe, né? Por isso que falou lá no começo, toda a escritura é útil para ensino, para exortação, para ensino, né? Então, essa é a palavra, mas você não faz para uma pessoa. Então, primeira coisa, atitude que tomara Deus vocês tenham, quando escutam a mim ou qualquer um daqueles que vem aqui pregar, é ver aquilo como aceitar como palavra de Deus, como aqueles irmãos fizeram, e não palavra do pregador, né? É nossa responsabilidade e Deus vai cobrar de nós se eu venho aqui falar para vocês alguma abobrinha que não é de acordo com a palavra, certo? Tem que ser de acordo com a palavra. E a segunda atitude é permitir que ela cumpra essa palavra, que a gente entendeu que é de Deus, cumpra um papel nos nossos corações e oriente as nossas ações. Por isso Paulo fala aqui, no caso daqueles irmãos, ela atuou eficazmente sobre eles. Ok? Que assim seja no seu coração também. Que a palavra que a gente está falando não seja uma palavra do pastor Carlos, ou do Carlos como pessoa, né? Ou de qualquer um dos nossos irmãos que vem aqui pregar, mas seja uma palavra de Deus, que Deus deu para eles, para poder dividir com vocês, e que essa palavra atue com eficácia na vida de vocês também.
E aí lá já no final ele fala, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores. Então ele está dando, o que aconteceu? Como essa palavra calou mesmo, foi eficaz na vida daqueles irmãos? Ele começa a falar no versículo 14, e ele fala assim, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Como é que eles se tornaram imitadores? Ele fala aqui, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Ou seja, eles se tornaram imitadores no sofrimento e se tornaram imitadores na atitude com relação ao próprio sofrimento. Algumas pessoas com a pandemia foi um divisor de águas, a gente pode dizer, na vida, não só do nosso país, do mundo, né? Algumas pessoas entenderam aquilo e falaram, bom, primeiro algumas pessoas se acomodaram, é mais gostoso eu assistir o culto do que eu participar do culto, né? É mais cômodo você estar em casa, isso é uma coisa. Eu acho que é muito legal se você estivesse aqui conosco e não assistindo pelo YouTube, mas é um recurso. Glória a Deus por isso, que a palavra possa chegar no seu coração também, né? Mas alguns outros, o fato da pandemia acontecer, foi como se Deus tivesse defraudado a confiança daquela pessoa. E elas simplesmente abriram mão. Muitas pessoas, não tantos no nosso convívio, mas algumas também, e elas abriram mão. Algumas demoraram bastante tempo para depois voltar, e graças a Deus por isso que voltaram, mas ficaram muito, assim, é como se Deus tivesse defraudado a fé que elas tinham, né? Mas Deus nunca nos prometeu que a gente não ia passar por nada, né? Ele só promete que Ele vai estar conosco enquanto a gente sofre, ok? Isso me parece que a atitude boa aqueles irmãos tiveram. Versículo 15 fala que mataram, porque ele está falando então, só para pegar o gancho aqui, né? Fala que eles sofreram da parte dos judeus, os que estão lá na Judéia, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. São hostis a todos. E eu queria mostrar assim o que Jesus fala disso. Só acabar aqui, versículo 16. Esforçando-se para impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Estão percebendo esse movimento no mundo ou não? Gostaria de dizer, vocês estão vendo esse movimento aqui no Brasil? Mas não é. É um mover mundial, global. Cada dia você tem uma notícia. Essa semana nós tivemos uma notícia em Santa Catarina, né? Que não pode mais orar o Pai Nosso, coisa assim. E agora PF aqui em São Paulo também proibiu de colocar crucifixo e tal, em todas as estações, todos os órgãos públicos. Existe um mover nesse sentido. A palavra está ficando mais incômoda, porque a cultura está indo para um lado e a palavra do Senhor, ela não está indo para o outro, ela é do outro lado. Cada vez mais está ficando claro que nós somos adeptos, se somos mesmo adeptos, de uma contracultura. Por isso fala do reino invertido, né? Então, não vou aqui citar, vocês sabem, todas as coisas que o mundo vai para um lado e o mundo começa a ter ânsia, ojeriza daquilo que a gente defende. E não vai demorar muito tempo para eles começarem a ter ojeriza da gente, não só do que a gente crê e professa, né? Então, quando eles falam para você, olha, não fale mais aqui porque isso é proselitismo, não sei o quê, eles estão fazendo isso que os judeus fizeram. E esses sejam salvos. Está impedindo que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Ou seja, vocês estão bloqueando a vida eterna de uma pessoa. Isso tem custo. Então a gente não pode achar bonitinho o que está acontecendo no mundo, né? Jesus, uma vez falando, aqui está Jesus, né? Em Mateus 23, 13, ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Interessante, né?
Tem uma outra passagem um pouquinho para frente, que é mais dura ainda, mas eu segurei aqui, né? Só nessa aqui. É interessante, porque eles não entram, eles não aceitam Jesus, eles não aceitavam que Jesus fosse quem era, todo aquilo que Paulo está mostrando pelas Escrituras, que tudo levava a Jesus, ok? E ainda por cima impede que os outros façam. Por isso eles vão andando de cidade em cidade, onde Paulo falava, para tentar calar a boca dele, né? E aí o texto acaba aqui: dessa forma vão sempre completando a medida dos seus pecados, e sobre eles finalmente veio a ira. Interessante da forma que Paulo coloca aqui, ele não fala virá a ira, provavelmente venha, não, ele fala virá, ou seja, já como se fosse decretado. Muitos acham que Paulo, quando fala isso aqui, ele estava estava sendo um profeta e estava pensando na destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, talvez uma década depois desse momento aqui, né? Mas talvez outros acham até que essas cartas de Paulo foram remendadas de muitos anos depois para pôr esse tipo de informação. Não é o caso, né? A gente sabe. Então, a forma mais clássica, mais tradicional e mais amena é a gente pensar nisso. Quando Jesus estava com Nicodemos, quando ele dá aquele versículo célebre que a gente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ele fala isso a Nicodemos. Aí na sequência do texto, no versículo 18, ele fala isso daqui: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, aqueles homens já estavam condenados realmente, porque eles não só não creram no Filho de Deus, como eles que fizeram de tudo para evitar que outros crescem, né? Ok? Mas graças a Deus que nada acaba sendo, ou seja, as coisas, o mundo não acaba no negativo, como está aqui. E eu queria compartilhar os dois últimos trechos da Bíblia, onde Jesus fala de uma forma positiva para mim e para você, amém? E que a gente possa se agarrar nessa esperança. Em João 16:33, Jesus falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Será que vai, como eu falei domingo passado, será que a chapa ainda vai esquentar? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Alguns momentos, alguém vai falar: isso vai acontecer depois que eu morrer, depois que eu já estiver com Jesus, que isso vai acontecer. Parece que não vai ser assim. Amém? Parece que a coisa vai acontecer ainda nos nossos dias, né? A gente precisa se preparar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não sou profeta, estou falando com o meu coração, com a minha inteligência que Deus me deu, permeada pela unção dele. Pode ser que a única Bíblia que a gente vai lembrar, a gente poder, os versículos que vão animar o nosso coração, vão consolar o coração, são aqueles que a gente lê e tiver guardado no coração. Se algum dia a gente for privado de circular por aí com isso na mão. Amém? Não perca tempo. Se você nunca leu ou não leu inteira, começa hoje à tarde. Começa hoje. Não quer ler 3 versículos por dia para ler ela no ano? Começa, capítulos, né? Leia um capítulo por dia. Leia a Bíblia. O Espírito ainda vai usar isso na tua vida para você ser bênção para outras, amém? Não é só para a tua defesa, é para você continuar levando o Evangelho para frente, amém? Leia a Bíblia. Ele fala: você vai passar por aflições. Não pensa que vai ser tudo bonitinho, né? Vai acontecer. Vão questionar a sua fé, vão questionar a sua coisa. Foi assim com Jesus, foi assim com todos os discípulos, provavelmente será com a gente também. E aí, Apocalipse 22, 11, 13, Jesus também falando, né, por intermédio de João, ele fala assim, no final de tudo, né? Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Aqui você entra, querido, querida. Continue você a santificar-se.
ok? Eis que venho em breve, aleluia. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Você crê? Você tem se preparado? Você gostaria de hoje decidir dar um passo de fé realmente, falar, olha, Senhor, eu sei que eu estou flácida, não fisicamente, a gente pode até estar como eu estou, mas na minha fé, na minha busca, na minha santificação, eu quero cada dia ser mais parecido com Jesus, amém? Mais parecido com Jesus. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Separa um minutinho. Eu sei que alguns de vocês trabalham muito cedo ou trabalham muito tarde, né? Acha um momento no seu dia, 5 minutos que seja, pega um versículo. Eu não estou com o meu telefone aqui. Hoje tem uma versão muito legal que acho que os jovens sabem todos, né? Mas talvez você não saiba, chama YouVersion. Se você não sabe, pergunta para um dos irmãos aqui, põe no teu celular. Todo dia lá você entra, tem um versículo, pelo menos um versículo, né? Vai te ajudar. Eu gosto de fazer lá, ver o contexto, né? Aí você vai, abre aquela passagem, pelo menos aquele capítulo onde aquele trecho da Bíblia está, eu leio e pelo menos aquilo eu oro, falo assim, ó, faça isso frutificar no meu coração, fazer isso, fazer diferença na minha vida. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Amém? Isso daqui é importante? É muito importante. É muito importante essa exortação, esse papo que a gente tem. Mas é muito pouco. Amém? Você precisa durante a semana algumas coisas. Você quer um pouquinho, está aí perdido, você está trabalhando, você está num grupo de conexão, beleza. Você não está em nenhum? Quarta-feira, 8h30, aqui nós estamos. Amém? Se a gente não faz nada, no mínimo a gente ora, mas não é aquela oração que fala assim, eu vou orar porque tem um amigo da minha prima que está internado, eu preciso... Bacana a gente orar pelo amigo da tua prima, vocês entendem isso? Mas é um momento para você chegar aqui e falar, ora por mim que eu estou precisando, ora por mim que está acontecendo isso. Lógico, ora pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe, normal, certo? Mas você precisa disso. Eu preciso estar com vocês. Eu preciso de oração também. Então, gente, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos colocar o Evangelho para fazer a diferença na nossa vida também. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Ó Senhor Jesus, nós te damos glória, Senhor. Te damos graças, porque nós sabemos que o Senhor vem. Tudo indica que a sua volta está muito próxima, Senhor. Então, prepara o nosso coração. Nos dá, Senhor, aquela mesma ânsia que aqueles irmãos tiveram pela volta de Jesus. Nos ensina cada dia a nos prepararmos para essa volta. Que nós possamos ser bons mordomos, bons servos, e servos preparados, que nunca falte azeite na nossa lâmpada, Senhor, na nossa vela, pensando naquelas virgens, Senhor, da parábola. Nos prepara o coração a cada dia, que a gente possa estar mais e mais prontos para a volta de Jesus. Em teu nome oramos. Amém.